Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Amém. Muito bom. Vamos continuar nosso estudo de Hebreus, capítulo 12. Paz do Senhor. Hebreus 12. Uma alegria muito grande estarmos juntos. Nós temos visitantes, mas o pessoal esqueceu. Mas sejam bem-vindos do mesmo jeito. Isso aqui é importante. Sejam muito bem acolhidos. Sejam bem acolhidos. Né? Nós temos a Midian. Quem mais que está conosco? A Eliane, que já devia estar aqui, mas vai e volta, vai e volta. Te contar, viu? Eu sou daqui. Ah, tá certo. Pela fé, Abraão, Isaac. Tá certo. Muito bom. A Samanta voltou depois de um longo e tenebroso inverno. E aí trouxe a Midian para não passar feio. O Denis veio finalmente com a Thaís. Sem a Thaís está sempre faltando alguém, Denis. Muito bom, isso é ótimo. E tem o outro Denis que está ajudando muito a gente na área de gravação. E muito obrigado, viu, Denis? Jesus continue te abençoando. A Thaís ganhou. Eu falei, acabei de falar. Tá vendo? Tá desligado ele, Thaís, tá vendo? Meu pai. Também torcendo para o Santos, até eu estaria. Até eu estaria. E a Anice trouxe a querida dela. Fala pra gente, Anice. Como é que ela chama? Rafaela. É a Rafa, isso mesmo. Muito bem, Rafa. Bom que você voltou aí. Então, gente, Hebreus 12 é nosso estudo. A Kelly está de cabelo novo, ele ficou legal, muito bem. 3 semanas eu não vi, ué. Tá bom, Ari, sabe, você desliga. Então tá bom. Hebreus 12 nós já começamos, né? Semana passada nós já falamos um pouco sobre Hebreus 12. Como vocês sabem, é o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, foi escrita porque os hebreus estavam sendo perseguidos por causa da sua fé e estavam angustiados. E o livro de Hebreus foi escrito para dizer-lhes que vale a pena morrer por Jesus. É uma mensagem forte, né? É uma mensagem forte, porque quando a gente está sob algum tipo de perseguição, a maioria esmagadora de nós, todos, está aguardando uma mensagem de fica tranquilo, não vai atingir você, você não vai ser atingido, não vai acontecer nada com você, etc. Pois é, o livro de Hebreus é o contrário. O livro de Hebreus diz, não, vai sim, vai acontecer, como aconteceu no passado, né? Em Hebreus 11 ele descreve os mártires, como aconteceu no passado, vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo, mas fiquem firmes, como os do passado ficaram, fiquem também vocês firmes, porque vale a pena morrer por Jesus. Essa é a mensagem do livro de Hebreus, e ele fala por que vale a pena morrer por Jesus, porque Jesus é o sumo sacerdote por excelência, porque ele é da ordem de Melquisedeque, é o sumo sacerdote eterno, e diferente do sumo sacerdote da ordem de Arão, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é Jesus, nos leva direto ao Pai. Direto ao Pai. Aliás, Jesus inaugura uma mudança no verbo, porque durante todo o Antigo Testamento, a conjugação do verbo fala do Deus que vem. Então, Deus vem, Deus vem, Deus vem, Deus vem. Mas agora, a partir de Cristo, a gente vai. A gente vai ao Santo dos Santos, a gente vai ao trono eterno,
a gente vai à presença do Pai, a gente vai nas regiões celestiais, a gente fica lá em Cristo Jesus. Mudou a ideia. É uma mudança extremamente extraordinária, de grande qualidade. Porque, por exemplo, os hebreus conseguiam colocar no Santo dos Santos uma pessoa, uma vez por ano, por pouco tempo, graças a muito holocausto. Muito holocausto. Então, eles conseguiam pôr uma pessoa uma vez por ano no Santo dos Santos, dentro do templo. E aí, o Senhor vinha até essa pessoa. Saía do infinito e vinha ao finito se comunicar com o sumo sacerdote. E isso às custas de muito holocausto. Holocausto, diuturnamente. Quem se aproximava do templo, de longe, sentia o odor do sangue, porque o sangue corria o tempo todo, para que o sumo sacerdote conseguisse uma vez, um dia, por pouco tempo, entrar no Santo dos Santos e então receber a visita de Deus, por meio do Cristo, como sempre. Vinha, falava e ia embora. Só daqui um ano de novo. Com a vinda de Jesus Cristo e a mudança da ordem do sumo sacerdote, que agora é a ordem de Melquisedeque, a gente vai aonde o Senhor está, a hora que a gente quiser, em qualquer lugar. Tá certo? Foi inclusive a grande mensagem que o Senhor deu para a mulher de Samaria. Deus é espírito, importa que vocês o adorem em espírito e em verdade, e vem a hora, e já chegou, que todo mundo vai poder falar com o Senhor a qualquer hora, onde estiver. Ou seja, entrará imediatamente, tão logo invoque o nome do Senhor, entrará na presença do Senhor, no lugar que serviu de modelo para Moisés, no lugar eterno. Isso é uma mudança drástica. A gente que vai agora, e vai num estalar de dedos, e vai bastando tão somente invocar o nome do Senhor. Agora, graças a isso, nós estamos enfrentando o mundo. E nós estamos enfrentando Satanás. E Satanás está mobilizando todas as suas forças. E nessa mobilização de forças, Satanás tenta impingir o máximo de dor e de angústia possível a cada um dos que invocam o nome do Senhor. O objetivo é, claro, fazer-nos perder a fé. Titubear, sair da presença do Senhor, achar que o sacrifício é grande demais, que é melhor aceitar o conforto, entre aspas, que o mal oferece. Mas é bem entre aspas mesmo, porque não é conforto nenhum, é um profundo engano, uma profunda enganação, uma ilusão maléfica, que faz a pessoa pensar que está tudo bem quando ela está em meio a ruínas e no coração de um vulcão efervescente. E ela pensa que está bem, mas ela não está bem. É uma grande ilusão. Então, o diabo oferece, em troca da redenção, uma grande ilusão. E, às vezes, a gente acha que a ilusão é melhor do que a angústia de enfrentar o mal. É verdade. Inclusive, tem uma obra famosíssima do cancioneiro brasileiro, em que o poeta, o compositor, diz: eu não quero nada além de uma doce ilusão. E aí ele diz: se o amor só nos causa sofrimento e dor,
é melhor, bem melhor, a ilusão que o amor. Eu não quero e nem peço para o meu coração nada além que uma doce ilusão. Então, isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Trocar a realidade pela ilusão. É a mesma tese que fez do filme Matrix um grande sucesso. A ideia de que os seres humanos preferem a ilusão a enfrentarem a realidade. E a realidade é: nós precisamos de redenção, nós precisamos de salvação. Essa é a realidade. Então, o autor de Hebreus, ele não traz uma mensagem de ilusão. Ele não diz, não, fica tranquilo, não vai acontecer nada. Ele diz, vai sim, vai acontecer sim. Nós estamos lutando contra o inferno, nós estamos lutando contra Satanás, e ele está mobilizando todas as suas forças para nos iludir, para que nós abandonemos a salvação, para que nós abandonemos a redenção, para que nós abandonemos a presença de Deus. Ele está tentando nos iludir o tempo todo, em todo o tempo. Então, nesse trabalho satânico, ele vai mesmo criar situações dolorosas. Então, fiquem firmes. Essa é a mensagem de Hebreus. Fiquem firmes. Não é? E ele começa dizendo, nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Gente que deu a sua vida. Deu a sua vida porque viu Deus. Viu Deus. E foram aperfeiçoados na fé. Então, eles entenderam que aquilo era parte do processo. Era parte do processo de ruptura com o inferno. Porque a grande e triste mensagem que nós recebemos é que a humanidade abandonou o céu. A humanidade, com as suas próprias pernas, abandonou o céu. E transferiu-se para o inferno. Aí o Senhor veio nos arrancar do inferno. E veio arrancar o inferno de dentro de nós. Agora, isso é um movimento que vai enfrentar um sem número de resistências. Um sem número de resistências. E o diabo vai fazer o possível e o impossível para oferecer, em troca da nossa salvação, uma grande ilusão. E há um sem número de seres humanos que embarcam nessa ilusão. Embarcam mesmo. E acham que está tudo bem. E você diz, não está nada bem. Não está nada bem, é que os seus olhos estão embotados. Você não está conseguindo ver onde você está. E você não está conseguindo ver o que está acontecendo à sua volta. Seus olhos estão embotados. Você acredita, mas você está sendo iludido. E você está sendo perfidamente iludido. Então, essa é a mensagem de Hebreus. Não se deixe iludir. Vale a pena passar por angústias e dores nesse enfrentamento contra o mal por causa de Jesus Cristo. Vale a pena. Essa é a mensagem do autor de Hebreus para os irmãos que estavam sob perseguição. Eles estavam mesmo. Eles estavam mesmo. Não era gente se fingindo de coitado, não. Eles estavam mesmo. Como um sem número de irmãos nossos no passado foram perseguidos e foram mortos por causa da fé. E um sem número de outros hoje estão do mesmo jeito. Tá certo? Eu me lembro que eu estava num país onde é proibido pregar o evangelho e os irmãos estavam... fui falar com um missionário brasileiro que estava lá e ele estava apavorado. Ele estava com medo do que podia acontecer com ele. Mas é o seu chamado, irmão. Você está aqui
Tudo pode acontecer com você. Agora, eu estou aqui, tudo pode acontecer comigo. Da mesma forma que acontece com a igreja. Mas alguém tem de avisar esse povo que vem o fim do mundo. Que todo mundo vai ser julgado. Que tudo isso aqui é transitório. E que a pior coisa que pode acontecer com alguém nesse estado da existência é se deixar levar pela ilusão semeada pelo inferno. Isso é o pior que pode acontecer. E, claro, quer saber o que a ilusão do inferno fez? Porque o pessoal faz a gente olhar para os que parece que foram bem-sucedidos e que estão vivendo nababescamente. Mas o pessoal não mostra para a gente os que estão chafurdados na miséria, os que estão condenados à enfermidade, os que estão condenados à morte por causa daqueles que estão vivendo nababescamente. Então parece que aqueles que estão vivendo nababescamente estão sendo abençoados, mas na verdade eles são pessoas absolutamente insensíveis, que não veem o próximo, que não veem o outro ser humano como irmão, e que acha que tem mesmo esse direito, em detrimento de tantas e quantas vidas existirem. E não importa quanta gente vai morrer, e não importa quanto planeta vai ser destruído, e não importa quantas criaturas vão desaparecer, e não importa quantos biomas serão destruídos, não importa. E aí alguns chamam isso de céu, mas a Bíblia chama isso de inferno. Para que eu possa viver como eu quero, milhares de pessoas tenham de ser sacrificadas. Tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa profundamente errada aqui. Então, o nosso irmão que escreveu, ou irmã que escreveu a carta aos Hebreus, vai dizendo, olha, fiquem firmes, levantem as mãos cansadas, os joelhos enfraquecidos, lá no versículo 12, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o que está manco não se desvie, em vez disso seja sarado. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todas as vezes que a gente lê buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, a gente pensa em pureza moral. Eu preciso ser moralmente ok e tal. Não é verdade. Não é isso que está escrito aqui. Santificação é a propriedade que eu e você temos de manifestar Deus. Manifestar Deus. Se as pessoas que andam com você, que cruzam com você, não virem Deus, e como elas verão Deus? Na sua bondade, no seu amor, na sua misericórdia, no seu socorro, na sua boa vontade, na sua disponibilidade. O que o texto está dizendo é que se você, se eu, se nós não formos assim, ninguém à nossa volta vai ver Deus. E com isso, o que o autor do Hebreus está dizendo para os irmãos hebreus que estão passando provação, olha bem, hein? Que estão passando provação e que possivelmente serão mortos, o que eles estão dizendo é, não deixe isso que está acontecendo com vocês impedir vocês de mostrar Deus para as pessoas. Não deixe que as preocupações, não deixe que as perseguições, não deixe que o perigo faça você se esquecer que deve mostrar Jesus Cristo pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua disponibilidade, pelo seu serviço. Não deixe que Satanás faça você deixar de ser
reflexo de Deus. É isso que o texto está dizendo. Que eu e você somos o reflexo de Deus. É a mostra grátis que Deus conta para todo mundo saber dele. Que o Cristo conta para todo mundo saber dele. O que foi que nós fizemos? Nós transformamos isso em questões de moralidade. Vou voltar a dizer de novo. O Deus eterno trabalha com a questão da manifestação do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. Por isso, o Deus eterno trabalha com a questão da idolatria. Ou seja, se você trata mal alguém, por exemplo, você deixa claro que não é a Jesus Cristo que você adora. Simples assim. Se você fecha os olhos ao necessitado, ao angustiado, você deixa claro que não é Jesus Cristo que você adora. Porque Jesus Cristo abraçava os leprosos. Jesus Cristo curava os andrajosos. Então, se eu não faço a mesma coisa, eu estou deixando claro que eu adoro outro Deus. Porque na cabeça divina, a gente tem de ter isso em mente. Na cabeça divina, que é a que importa no final das contas, tá certo? A que importa é a cabeça divina. O que Deus pensa? O que a Trindade pensa? É isso que importa. Então, na cabeça divina, todo ato humano é um ato de adoração. Todo ato humano é um ato de adoração. Pura e simplesmente. Eu já contei aqui várias vezes essa ilustração, porque eu gosto muito dela, que é o irmão que trabalhava cavando valetas. Ele trabalhava na prefeitura e o trabalho dele era cavar buraco. Cavar valeta para passar os canos do que quer que seja que fosse passar lá. E ele trabalhava duro, né? Porque esse é um trabalho duro. E quando terminava o expediente, ele, ao invés de lavar a ferramenta de trabalho daquele dia e correr para o caminhão, como os colegas dele faziam, ele apoiava o queixo dele no cabo da enxada e ficava olhando para a valeta. Ficava lá alguns segundos, depois ia lá, lavava o instrumento de trabalho e pronto, ia para o caminhão. E o pessoal levava numa boa, porque ele era gente fantástica, ele era gente boa toda a vida. Então as pessoas diziam, não dá esse tempo para ele, sabe-se lá o que ele está fazendo lá. Mas um dia um deles teve coragem e disse, escuta, a gente não vê a hora de dar o fim do expediente, limpar a ferramenta de trabalho e pular no caminhão para ir embora, e você fica olhando para a valeta, que você fica vendo o que na valeta, homem? Ele disse, não fico olhando para a valeta, eu fico falando com Deus. E o que você fala com Deus? Eu digo assim, Deus, o senhor está vendo aqui? Essa valeta está perfeita. Essa aqui está perfeita. E eu fiz para o senhor ter orgulho de mim. Que eu sei para quem que eu trabalho para o senhor. Então, tudo que vem à mão para mim é um culto ao Senhor. Eu estou oferecendo como um culto para o Senhor. E amanhã, quando os meninos vierem aqui passar os canos, eles vão dizer, ó, aqui está perfeito. Quando eles disserem isso, Deus, eu quero que o Senhor receba como um elogio para o Senhor. Porque eu só fiz isso por causa da vida que o Senhor me dá em Cristo Jesus. É por isso que eu fiz desse jeito, para o Senhor saber que eu valorizo o que o Senhor está dando para mim. Então, isso é adoração. Eu me lembro, já contei isso também, que reencontrei uma colega de missão depois de anos, e ela estava muito chateada porque não estava mais na obra missionária, estava trabalhando numa repartição pública, e achando que Deus a tinha tirado da obra missionária e tal. E aí eu contei essa ilustração para ela e disse, olha, irmã, onde a gente está é a nossa obra missionária.
Porque a gente é como uma lâmpada no velador para iluminar. Então, onde a gente estiver é o lugar de iluminação. É onde o Senhor quer que a gente ilumine. É verdade. Aí ela ouviu aquilo e tal, foi embora. Meses depois, bem depois, uns 8 meses depois, eu a reencontrei e ela estava muito feliz. E eu disse, uai, mudou tudo, voltou para a obra missionária, saiu do lugar onde você estava, aconteceu o que você queria? Ela falou, não, continua no mesmo lugar. É mesmo? Ah, mas você está diferente. Ela falou, não, sabe que quando você contou a história lá do homem da valeta, o irmão lá, aquilo mexeu comigo. E eu voltei para a repartição dizendo, eu vou fazer como ele. Eu vou fazer como ele. Eu vou trabalhar para Jesus Cristo. Quando vier uma pessoa pedir informação, eu vou tratar essa pessoa como eu trataria Jesus Cristo, se fosse Jesus Cristo que veio pedir uma informação. E eu vou dar a informação para ela do jeito que Jesus Cristo daria. E eu vou tratar os meus colegas como se eles fossem Jesus Cristo, e eu vou fazer as coisas como se eu fosse Jesus Cristo. Aí eu disse, oh, aleluia, que legal. E aí? Ela falou, pois é, aí as pessoas começaram a notar a diferença. E aí começaram a dizer para mim assim, o que aconteceu com você? Aí eu passei a dizer, é que eu agora estou andando com Jesus Cristo. Aí o pessoal começou a dizer para mim, mas a gente sempre conheceu você como pessoa crente. Falou, não, vocês me conheceram como gente que vai na igreja, mas agora eu estou andando com Jesus Cristo. Amém. Aí ela falou, aí eu continuei falando, continuei fazendo, e um dia uma moça que trabalha comigo chegou para mim e disse assim, escuta, como é que a gente faz para ser igual a você? Isso é santificação. Entendeu? Você está andando em santificação, não quando você está cumprindo um montão de regras, que todo mundo fica vigiando, e se você tropeçar na regra, ai de você. Não, pelo amor de Deus, não. Você está andando com Jesus Cristo, eu estou andando com Jesus Cristo, quando alguém um dia chegar e disser, escuta, como é que eu faço para ser igual a você? É possível ser igual a você? Aí é a hora de você falar de Jesus, juntou a fome com a vontade de comer. Tá certo? Aí você vai dizer por que você é do jeito que é. Porque esse é o nosso testemunho. Por que a gente é do jeito que é? Por que a gente gosta das pessoas do jeito que a gente gosta? Por que a gente abençoa as pessoas do jeito que a gente abençoa? Por que a gente trata com compaixão o sujeito do jeito que a gente trata? E aí a gente vai dizer, é Jesus. É Jesus Cristo. Jesus Cristo veio morar em mim, o Espírito Santo entrou, trouxe ele para dentro de mim e ressuscitou o meu espírito, voltei a ter comunhão com o Pai e a natureza de Jesus veio para dentro de mim e eu comecei a mudar. Comecei a pensar diferente, comecei a ver o mundo de outro jeito, comecei a ver a vida de outro jeito, e aí deu nisso aí que você está vendo. Pois é, isso que você está vendo é o que a Bíblia chama de santificação. Nós transformamos esse negócio numa série de regras. Fica uma loucura, uma série de regras que primeiro o sujeito não cumpre mesmo. Até porque ele fica condenado a cumprir na força dele. E na força dele não dá, precisa de um milagre. A vida cristã é fruto de um milagre. Bota isso na cabeça, meu irmão. Irmã, é fruto de um milagre. Porque o Espírito Santo vem e começa a mudar a nossa identidade, o nosso jeito de pensar, nosso jeito de ver o mundo, nosso jeito de ver as pessoas. É uma coisa de dentro para fora. Quando a gente cai no legalismo, a gente começa a trabalhar de fora para dentro. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Então, o que aquela irmã fez? Ela disse o seguinte, Jesus Cristo já mora em mim, eu acredito nele.
Então eu vou começar a tratar as pessoas do jeito dele. Quando eu for tratando as pessoas do jeito dele, ele vai aparecer. E ele aparece mesmo. Porque você começa a dizer, não, Jesus Cristo ia ter mais paciência. Senhor, aparece aqui. Vou precisar, porque tem um pessoal que abusa, Jesus. Eu não sei como o senhor aguentava, mas olha, tem um pessoal que abusa, Jesus. Vamos falar a verdade, Então eu preciso do senhor aqui, porque o senhor trabalha bem com isso. Então é essa a ideia. Ele diz, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é, se você não for santo, você não vai ver o Senhor. Não. Se você não for santo, quem está do seu lado não vai ver o Senhor. E ser santo é manifestar o Cristo. Entendeu a diferença? Entendeu a diferença? Pegou o espírito da coisa? Se a bondade de Deus passar por você, as pessoas vão ver a bondade de Deus. Se a paz de Cristo passar por você, as pessoas vão experimentar a paz de Cristo. Pastor, aí dão várias especificações para você ser santo. Aí você lê essas especificações, você fala, eu não consigo isso aí. Pois é. Porque não tem esse entendimento, né, pastor? Exatamente. Fica aí, Denis. Muito bom, os Denis funcionando. Muito bem. Bom, tá no espírito. Hã? Aprendeu comigo. Você viu? Aprendeu com você. Aí, Xará. Então, você percebe? A ideia básica é que quando você deixa o Espírito Santo mostrar Jesus através de você, as pessoas à sua volta começam a perguntar, como é que é isso? Como é que você vive assim? Porque, irmãos, vamos prestar atenção. Obrigado. A palavra do Senhor, o objetivo do Senhor, a ação do Senhor é sempre com gente. Gente. Jesus Cristo morreu por gente. Entendeu? Por gente. Eu me lembro que eu tinha um amigo que dizia assim, eu estou investindo muito na igreja. E eu dizia, é mesmo? Você está investindo na igreja? Ele falou, já aumentamos alguns cômodos, estou criando mais espaços para isso, para aquilo e tal. Eu falei, mas você não disse que estava investindo na igreja? Ele falou, na igreja. Eu falei, não, mas isso não é a igreja. Isso aí não é a igreja. A igreja são as pessoas. Você está investindo nas pessoas ou você está investindo na casa que você quer que as pessoas estejam? Porque aquela casa lá é legal, mas é a casa da gente, não é a casa de Deus. Porque a casa de Deus somos nós. Um Deus vivo tem de morar numa casa viva. Pega mal um Deus vivo morar numa casa morta. Não, Deus vivo mora na casa viva. A gente é que gosta de uma casa pra gente. É lógico, a gente não quer cantar na chuva, não quer cantar num calor danado, a gente quer ventilador, a gente quer ar-condicionado, mas isso tudo é pra gente. Não estou dizendo que a gente não possa ter. Não só pode, como tem, né? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que isso não é a casa de Deus. Isso é a nossa casa. Não quero ir numa casa ruim. Ok. Aí você investe. Tá bom. Mas se você for falar com Jesus Cristo, ele vai dizer, você quer investir o que eu estou dando para você? Sim, senhor. Então deixa eu te dar uma lista de pessoas aqui. Deixa eu te dar uma lista de situações aqui. Olha, tem um grupo em determinado lugar do mundo que não tem mais água. Pega o dinheiro que eu estou dando para você e consegue levar água para lá.
Por quê? Porque eu quero que eles saibam de mim. Eles só vão saber de mim se você for levar água lá. Vai levar água lá. Eles estão precisando. Você não precisa de água? Preciso, sim, senhor. Eles também. Só que você mora num país que tem água para dar, vender e jogar fora. Eles moram num país onde não tem mais água potável. Ah, você pode dizer que foi um erro deles. É erro dos líderes deles, dos poderosos deles, é verdade, mas eu estou ocupado com eles. Dos líderes deles eu cuido depois. E fica tranquilo que eles não vão gostar. Quando eu for cuidar, eles não vão gostar. Mas agora eu quero que você cuide desse povo. Já que você tem para investir, né? Então, isso a gente precisa aprender isso. Deus lida com gente. Jesus morreu por gente. Jesus quer gente. Então, santificação é a forma como a gente se relaciona com gente. Se a gente não for santo, ou seja, se a gente não manifestar o Senhor, as pessoas que estão à nossa volta nunca o verão. Porque ele não está nas estátuas. Por mais extraordinário que tenha sido o pintor ou o escultor, ele não está nas estátuas. Pode ser o El Greco, ele não está lá. Os quadros maravilhosos, mas ele não está lá. Ele está nas pessoas. E quer estar em pessoas. Então, é isso que o autor está dizendo. Não deixa a perseguição do mundo, do diabo, fazer você perder a capacidade de manifestar o Senhor. Não deixa. Porque é isso que o diabo quer fazer. O diabo quer que você, ao invés de manifestar o Senhor, comece a ficar com bronca de Deus. Que você vai começar a dizer, escuta, Deus, esqueceu de mim? Esqueceu de mim? O Senhor está aí abençoando um montão de bandido e esqueceu de mim? E aí Jesus diz, mas quem disse para você que sou eu que estou dando isso para ele? Da onde você tirou a ideia de que sou eu que estou fazendo isso? Você acha que sou eu mesmo que estou fazendo isso? Você acha que eu ia estar investindo num sujeito que está vivendo assim? Eu lembro que um amigo meu foi chamado para celebrar uma bodas de ouro, que é legal. É legal mesmo, não é? Lá celebrar que um casal está tanto tempo assim junto. Ele foi. Aí, onde é que era? O casal tinha alugado um transatlântico. Meu Deus. Que barbaridade. Chamou um montão de gente para o transatlântico. E ia fazer as bodas lá. Por quê? Porque ele podia, lógico, né? Como é que se faz um negócio no transatlântico? Você tem que poder, né? Aí eu disse pro meu amigo, e você vai? Ele falou, pois é, eu já fui. Ah, você já foi? E daí? Ele falou, quando eu cheguei lá, eu me dei conta, estou em pecado. Eu pequei. Eu não devia ter vindo aqui. Isso aqui não tem nada a ver com Jesus Cristo. Isso aqui não tem nada a ver com Jesus Cristo. Não foi Jesus Cristo que deu isso aqui. Alguém tem de dizer pro cara, escuta, amigo, não foi Jesus Cristo que deu isso aí para você, hein? Isso aí é coisa do diabo, hein? O diabo está fazendo você investir dinheiro de Deus nisso aí, hein? Depois, quando Deus vier conversar com você, não fica chateado, não. Isso não tem nada a ver com Jesus Cristo. Mas é claro, é difícil.
difícil falar isso para um sujeito que pode tanto. As pessoas tremem, não é? Mas não deviam tremer, porque essa pessoa está sendo iludida. E alguém tem que dizer para ele, você está sendo iludido. É isso que o autor está dizendo. Não deixa as vicissitudes da vida anularem a sua capacidade de manifestar Jesus Cristo através da bondade, do amor e da misericórdia. Não deixa, que é isso que o diabo quer. Tá certo? Então, aguenta firme, que o diabo vai manipular o sofrimento para transformá-lo em tentação. Porque sofrer, todo mundo sofre de um jeito ou de outro. Mas o diabo manipula o sofrimento para transformá-lo em tribulação. Quando é que um sofrimento vira tribulação? Quando o sofrimento começa a me fazer duvidar de Deus. Entendeu? Começo a dizer, não, Deus não é possível. Deus me esqueceu. Deus me esqueceu. Então, cuidado, cuidado. Você já sabe que o tinhoso que está fazendo isso. Então você fica na sua. Volta correndo para Jesus. E lembre-se, cai fora dessa coisa do pronome possessivo. Não, mas é meu. Eu uso como eu quiser. É meu. O último cara que falou isso para o Senhor, ele disse, ok, essa noite eu vou pedir a sua alma. E de tudo que é seu, eu quero ver o que você vai apresentar para mim. E assim, deixa eu te dar um recado que você não vai gostar. Não tem como fugir disso, amigo. Porque você pensa que tudo isso é seu. E não é. É meu. Eu dou e eu tiro. Mas pior é que você pensa que a sua vida é sua. Então eu tenho uma notícia que outros gostam, mas você não vai gostar. A sua vida também é minha. E eu vou buscar essa noite, tá bom? E aí eu quero ver o que você tem para me apresentar e a gente conversa. Vamos conversar. Então, a ideia básica do texto é buscar a paz com todos e a santificação. Tá vendo? É com todos. Buscar a santificação com todos. O que significa? Senhor Jesus, vem aqui e me ajuda a mostrar o Senhor no meio desse negócio aqui doido. Porque é doido mesmo, gente. É doido mesmo. Pensa que não é? É. De vez em quando você cruza com umas pessoas que você diz, não, esse cara aí é o diabo encarnado. Aí não vai dar. Não, eu sei disso. Eu sei. Mas faz como Jesus. Pede socorro para Jesus, que Jesus ajuda você a amar a pessoa. A socorrer a pessoa. E a dizer, calma, filho, calma, você está sendo enganado, calma. Calma, a vida não é tudo isso aí que você está pensando, não. E não adianta apelar para o rigor. O único sujeito no universo que pode apelar para o rigor é Deus. E ele deu a sua vida. E ele pode. Ele pode. Ele pode, mas ele deu a sua vida. Por isso que o amor cristão que Jesus recomendou é superior ao amor que Moisés recomendou, ainda que pelo Espírito Santo também. Porque o amor que Cristo recomendou é dê a sua vida se for necessário. E é isso que o livro de Hebreus está dizendo. E lembre-se, o Senhor é quem nos sustenta. Eu lembro uma vez, eu estava no interior e uma senhora veio falar comigo, ela era missionária. E ela disse assim, eu não vou mais ser missionária aqui na igreja, não, da
comunidade. Ah, não, por quê? Ah, não quero viver assim. Falei, a irmã não quer mais receber oferta, é isso? Ela falou, não quero. Falei, entendi, a irmã não quer ficar devendo favor para ninguém, né? Ela falou, é isso mesmo. Falei, ótimo. Mas posso dar uma informação para a irmã? Ela falou, claro, pastor, claro. O universo todo vive de favor. É verdade. A senhora sabia disso? Pois não sabia, eu vou contar para a senhora. O universo todo vive de favor. É o favor da Trindade. A senhora entendeu? Falei, a senhora lembra de Jesus falando com Pedro e os amigos dele no Mar da Galileia? Acho que sim. Do que o pastor está falando? Aquele dia lá, irmã, que o Pedro estava lá com os amigos dele, e pescaram, e jogaram rede, e não veio peixe nenhum. Lembra disso? Lembro. Então, aí eles vieram já para margem, não foi? Que eles estavam já recolhendo o barco, já estavam guardando as redes, não foi? Foi. Aí Jesus veio, não veio? Veio. E aí, o que Jesus falou? Jesus falou, joga a rede aí do lado direito aí. Aí eles disseram, o Pedro falou para ele? Que já tinha feito isso. O Pedro falou para ele, a gente já fez isso no lugar certo, que não é aqui, né? Não é aqui nas margens, lá no meio do coração do lago, nós já fizemos isso a noite toda. Mas, sobre tua palavra, né? Essa é uma conversa meio assim estranha, né? Mais ou menos, olha, Jesus, eu sei que o senhor é um profeta, gente boa e tal, mas seu negócio é carpintaria. Pescador aqui sou eu, já fiz isso. Não deu certo. Mas, já que o senhor está falando, né? Aí jogou. E aí o barco começou a virar, porque tinha peixe demais. Não foi? Foi. Por que a senhora acha que Jesus fez isso? Ela falou, para mostrar para eles que ele tinha poder. A senhora acha isso mesmo? Então deixa eu perguntar outra coisa para a senhora. O que o Pedro estava fazendo pescando lá? Ele já não era discípulo do senhor? Era. Ele já não tinha sido chamado para andar com Jesus? Tinha. Ele já não era desse discípulo que anda por onde Jesus ia? E o que ele está fazendo lá? Ele falou, olha, Jesus, vamos fazer um negócio aqui tempo parcial, tá? Metade do tempo eu fico com o senhor, metade do tempo eu vou pescar. Metade do tempo eu fico com o senhor, metade do tempo eu vou pescar. Tá bom assim? Porque eu tenho conta para pagar, né, Jesus? Tem boleto, o senhor sabe como é que é. Esse negócio de boleto é uma invenção do diabo. Esse negócio pega a gente mesmo. Aí Jesus disse, bom, tá bom. Aí naquele dia Jesus chegou lá e disse, e aí, pescou? E quanto peixe você pegou? Nenhum? Então joga a rede aí. Por favor, Deus. Mas Jesus, joga, rapaz. Aí quando jogou, a rede veio atolada. Jesus disse, filho, deixa eu te dizer uma coisa. Você é bom, hein? Você é o melhor pescador dessa região aqui. Sua rede é perfeita, hein? Importada. Primeiro mundo, hein? Mas eu tenho uma novidade para você. Qual é? Quem tem os peixes sou eu. Que maravilha. Você entendeu? Quem tem os peixes, filho, sou eu. E se eu disser para os peixes, sumam, eles somem. E se eu disser para os peixes, sai daqui hoje, eles saem. Sabe por quê, filho? Porque quem tem o peixe sou eu. Você está entendendo? Você
veio falar para mim que vai trabalhar part-time porque você tem boleto para pagar. Entendo. Claro que eu entendo. Esse troço diabólico aí chamado boleto, eu sei como é que é. Eu sei. Então, e aí você diz, é porque se eu ficar só com o senhor, não dá para pagar boleto. Então deixa eu dizer para você, o que você precisa para pagar boleto? Preciso de peixe. Então, vou fazer outra perguntinha. Quem você acha que tem os peixes? Por favor dele. Aí eu disse para a irmã, tá vendo, irmã? Todo mundo vive de favor. Precisa de Deus. Então, o irmão que está lá fora, ele não é mais bem-aventurado do que a irmã. Ele só está fazendo o que Jesus mandou ele fazer lá. E a irmã está fazendo o que Jesus mandou a senhora fazer aqui. Só está entendendo? Nós estamos no reino de Cristo, irmã. O duro é quando aquele irmão pensa que é ele que fabrica peixe. Isso é que é duro. Então, às vezes tem isso, né, irmã? O irmão vem e joga na nossa cara que ele que fabricou o peixe. A gente sabe que ele não fabrica peixe. A gente sabe que tudo é favor. Tudo é favor. E que todos nós estamos no reino de Deus e que nós temos uma causa e que esse negócio tem de andar. Porque Jesus precisa ser visto por todo mundo. Porque a gente está aqui avisando o fim do mundo. E a gente não sabe quando o mundo vai acabar. Então a gente tem muito pouco tempo. Porque a gente não sabe quanto tempo tem. Quem não sabe quanto tempo tem, tem muito pouco tempo. Não é possível que o irmão lá está pensando que tem a vida toda. Ele não tem. Ele está lá fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Servindo Jesus para avisar o mundo que o mundo vai acabar. E que pode acabar muito antes do que a gente pensa. Entendeu? Se a gente tivesse essa visão, a gente realmente era uma cooperativa. Realmente. Mas como a gente não tem, tem uns irmãos que acham que fabrica peixe. Ah, tá bom, filho. Então fabrica um para mim aí, vai, um dourado. Fabrica um dourado para mim. Não, você não fabrica peixe, filho. Todo mundo vive de favor. E por isso nós oramos uns pelos outros, para que o favor de Deus se estenda a todo mundo. Então, e aqui tem uma frase maravilhosa. Vigiai com empenho para que ninguém perca de receber da graça de Deus. Para não acontecer que alguma raiz de amargura brote, seja incômoda e muitos sejam contaminados por ela. Não deixa o diabo indispor você com as pessoas. Não deixa. As pessoas estão sendo tangidas pelo diabo. E o diabo tá doido para ver um cara em quem o Espírito Santo mora fazendo a mesma coisa que os caras onde ele mora fazem. Ele tá doido. Diz, eu vou provocar esse cara de Deus até Deus ter vergonha dele. Eu vou provocar. E depois eu vou jogar na cara de Deus. Eu vou dizer, tá vendo? Tá vendo, Deus? Aí, o senhor fica investindo nessa gente. Eu falei para o senhor que eu é que devia ser sua imagem e semelhança. O senhor cismou que ia criar essa espécie, que eles é que iam ser sua imagem e semelhança. O senhor investe tudo neles. Olha aí, ó. Olha aí o que eles são, Deus. Tá vendo esse cara aí, ó? O senhor tá dentro dele. Olha aí o que eu fiz com ele. Viu como é só provocar? O senhor está vendo? O senhor não vai mudar de ideia? Deus diz, não vou.
Claro, isso aumenta o desespero do diabo, porque o diabo é o único cara desesperado no universo. Porque ele sabe que o tempo dele está acabando. Né? Uma vez um cara perguntou para mim, você não está desesperado? Eu falei, eu? Não, o único cara desesperado no universo é o diabo, eu não. Eu tenho Cristo, Cristo é minha segurança, daqui a pouco eu vou embora, ele vai me levar, e se eu não for embora agora, ele vem me buscar com todo mundo e eu vou também. E eu estou bem, filho. Se eu acordo, Deus está comigo, se eu não acordar, eu estou com ele, eu estou bem. Eu não preciso desesperar. O diabo não. O diabo não pode dormir. Porque ele sabe que não vai acordar. É outra história. Então, você percebe? É isso que o autor de Hebreus está dizendo para os irmãos. Fica firme, fica tranquilo. Não cai na do Esaú, que vendeu o direito de primogenitura dele, porque estava achando que o mundo ia acabar, porque ele estava com o apetite despertado. Tô com fome. Que um cara daquele lá tem fome? Aquele montão de ovelha que o pai dele tem? Ele está com fome? Não, ele é um doido. Ele disse, não, eu troco a primogenitura, eu não quero nada de Deus, eu quero comer, me dá aí esse prato de lentilha. Aí o autor de Hebreus não vai fazer igual a Esaú, pelo amor de Deus, não vai trocar um prato de lentilha pela primogenitura. Meu Deus. Para com isso. Para com isso, filho. E olha, cuidado, porque o tinhoso tem um bocado de gente que ele controla, e esses caras que ele controla vão tentar fazer você envergonhar Deus. E aí, ninguém vai saber de Deus. Simplesmente, ninguém vai saber de Deus, porque ele não vai deixar. Esse é o ponto. Então, que é a mesma lógica que você viu na fala dele sobre o Jó, não foi? Não foi assim que ele falou para Deus? Também, o senhor dá tudo para o Jó. Deixa eu mexer com ele para o senhor ver. Então, queridos, o que o autor de Hebreus está dizendo para os hebreus é: fiquem firmes. Não vai ser fácil mesmo. Entendeu? Não vai ser fácil. Mas não deixe de expressar Jesus. Continua passando a vida de Jesus para frente. Vai dar certo. Porque nós estamos no Monte Sião. Nós estamos na cidade do Deus vivo. Nós não estamos mais no Monte Sinai, não. O Monte Sinai já foi. Nós agora estamos no Monte Sião. Nós estamos na cidade do Deus vivo está em nós, e tudo isso vai passar. É claro que se a gente vivesse mais comunitariamente, passava mais rápido. Mas a gente não vive. Inclusive, a gente não ora junto, não pede ajuda em oração, não reparte. A gente dificulta a vida da gente, porque a gente não entendeu que o individualismo é pecado. Que o individualismo é um desvio satânico. Que a gente foi tangido para ser comunidade. Mas a gente vai aprender. É só uma questão de tempo também. Amém? Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que a misericórdia do Altíssimo seja com a gente, tá bom? Que a unidade da Trindade seja com a gente, que a graça de Jesus Cristo seja com a gente, que a comunhão materna do Espírito Santo seja com a gente e que a cura de Jesus seja com a gente. Amém? Amém. E com todo o povo de Deus e com toda a igreja de Deus
e que também atinja toda a humanidade, como Deus prometeu a Abraão. Amém? Amém. Então, amém. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Ninguém vai bater palma.